Olá, comunidade falante da língua portuguesa em Somerville. Estamos aqui com mais um Summer Viva Show e hoje nós trouxemos para você alguém que vai falar de um assunto que tem sido ouvido e comentado bastante em volta na rádio, no jornal. A gente vai falar do censo. Já temos falado com vocês sobre o censo municipal, mas dessa vez a gente vai falar do censo nacional. Por isso trouxemos aqui uma brasileira chamada Márcia Marques, que tem feito um trabalho fantástico para contar cada um de nós, para que nós possamos fazer a diferença na economia e no desenvolvimento desse país. Bom dia, Márcia. Bom dia. Obrigada por me ter aqui, Olha, Adriana. obrigada a você por ter vindo, por estar nos acompanhando, nos dando um apoio. A Márcia tem nos apoiado assim imensamente para que a gente possa ter certeza que esse ano todos os imigrantes, e agora nós vamos falar pela população falante da língua portuguesa, seremos todos contados. Sim. Mas, Márcia, vamos começar pela pergunta principal. Me fala por que o censo? Ok. O censo é algo que é mandado pela Constituição americana. A Constituição pede para que a cada 10 anos toda a população seja contada. E o censo é, na verdade, o IBGE do Brasil. Nós cuidamos de toda a parte de estatística, demografia, geografia do país. O censo é a maior agência de estatística e demografia do país aqui dos Estados Unidos. E começou em 1790. Uau! Na época tinha o quê? 3 milhões de pessoas morando no país. Hoje está um pouquinho mais. A gente espera que tenha uns 330 milhões de pessoas morando no país. E então, em 2020, todos os anos que termina em 0, nós temos que fazer essa contagem. E está chegando, chegou 2020, março é o mês que a gente vai começar a contagem. Agora, Márcia, me fala assim, quem vai ser contado? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Não importa se você tem documentos americanos ou não, todos seremos contados. Todo mundo vai ser contado, porque muitas vezes existe aquela ideia, isso é uma forma do governo ter um controle sobre a população, e não é nada disso. É uma forma do governo saber quantas pessoas moram em cada região, para que possa providenciar serviços para as pessoas que moram naquela região. Então, se você mora nesse país, você está usando os serviços desse país, está usando bombeiros, estradas, hospitais, escolas. E o censo é que vai determinar o dinheiro para todos esses serviços. Então tá, então eu vou repetir agora, olhando para você, que todos nós devemos ser contados. Então não importa se você tem documentos americanos ou não, há quanto tempo você está aqui nesse país, se você está aqui, você deve ser contado. E você só vai ter benefícios em relação a isso. Esses dados, isso a gente já confirmou e reafirmou aqui com a Márcia, serão todos confidenciais. Não é isso, Márcia? Exatamente. Existe, na verdade, uma lei, Title 13, que nos proíbe de compartilhar qualquer informação pessoal, que é coletada pelo censo, para qualquer outra agência. E o nosso database é totalmente independente de todas as outras agências do governo americano. Nós só usamos as informações para propósitos de estatística e demografia. Ok, então vamos dizer que se alguém do governo, o presidente que seja, se ele desejar conhecer esse material, ele não tem acesso? Não, a lei não permite que nós divulguemos nenhum tipo de informação pessoal de ninguém para ninguém. Então, nesse caso, quando alguém for responder ao censo, que tipo de perguntas, Márcia, essa pessoa vai responder? Na verdade, é muito simples. As únicas perguntas que estão presentes nesse questionário atual serão nome, data de nascimento, sexo, a raça e se a pessoa mora ou se ela é dona da propriedade da casa onde ela mora ou se ela aluga a casa onde ela mora. E essas perguntas são para todas as pessoas que moram naquela casa, e inclusive bebês, que a gente tem uma certa dificuldade em contar crianças com menos de 5 anos. Então tem que lembrar que os bebês existem, eles devem ser contados porque eles também vão precisar de serviços nos próximos 10 anos. Nessa contagem vale pelos próximos 10 anos. E se tiver alguém em casa, uma família, às vezes, que a gente está dando um help, essa família também tem que ser contada. Ok. Então, isso é muito importante entre nós imigrantes, porque nós, algumas vezes, ou muitas vezes, recebemos pessoas
que estão morando conosco e não há problema nenhum né, porque às vezes a pessoa fala, não, mas pode ser que o proprietário da minha casa não saiba ou não possa saber que eu estou vivendo, né, aqui com outras pessoas, mas isso pouco importa porque esse proprietário não vai ter acesso às informações do censo, não é isso? Sim, sim, o proprietário não tem essas informações, desculpe. E a cidade não tem essas informações. Essas informações, elas são coletadas somente no database do censo e não vai ser divulgada para nenhuma outra organização ou pessoa. Ok, pelo que você nos contou agora sobre as perguntas, sequer vai ser questionado se essa pessoa é um cidadão americano ou não. Não, essa pergunta não foi incluída, a pergunta da cidadania que estava em pauta até recentemente não foi incluída e não há nenhum tipo de pergunta que possa identificar ninguém como um imigrante ou não. Então, veja bem, gente, é muito importante que a gente participe dessa contagem, porque como a Márcia falou, nós temos toda sorte de benefícios nesse país, as escolas, o departamento de polícia, os bombeiros, dentre tantos outros, e nós podemos ter mais recursos, porque os recursos disponíveis, Márcia, vão ser baseados nesses números, não é isso? Sim, o número do censo federal é que determina a alocação de fundos para cidades e para as comunidades. Então, me fala desse valor que vai ser disponibilizado para as cidades. É um valor grande, não é, Muito Márcia? grande, são 675 bilhões, com B, bilhões de dólares todos os anos que são alocados para as cidades e para as comunidades, dependendo do número de habitantes daquela cidade. Então, se uma cidade não é contada, todas as pessoas não são contadas daquela cidade, aquela cidade recebe menos dinheiro. Menos dinheiro para quê? Para as escolas, para os hospitais, para toda a infraestrutura. Quem sai perdendo? Nós. Isso mesmo. Então, olha só, nós aqui na cidade de Summerville temos um grupo de pessoas, uma comissão de pessoas que vão estar trabalhando para que todos os residentes sejam contados. E eu, Adriana Fernandes, que trabalho no Summer Viva, vou estar trabalhando mais e mais para que os falantes da língua portuguesa estejam dentro desse grupo de pessoas contadas. Então, eu conto com você para que a gente possa responder a esse questionário, que como a Márcia falou, é um questionário simples, de maneira que possamos contar com esses recursos financeiros. É muito dinheiro, não é, Márcia? E quando a gente deixa de receber porque alguém deixou de participar, não é sequer justo, não é verdade? Verdade. Muito bem. Então, como alguém pode se inscrever e participar dessa contagem? Você pode participar e deve como alguém que vai responder a pesquisa, mas também você pode participar como um recenseador, não é verdade? Sim, sim. Então, conta para nós sobre isso. Bom, a primeira coisa é que pela primeira vez vai ser possível responder o questionário do censo online. E em português. Certo, é muito possível bem. ir no computador e clicar o tab ali de português e responder em português. Ok. Então em 12 línguas, na verdade, pela primeira vez. E você pode fazer isso do seu próprio computador? Do seu próprio computador, do seu celular. E também é possível ligar para um número 1-800 em português e responder as perguntas por telefone em português. 10 minutinhos, está feito o seu papel. Então, a princípio, as perguntas vão estar disponibilizadas em português, ou no seu computador, ou no seu telefone, ou você pode fazer uma ligação. Sim. Muito bem. Então, olha, se por um acaso, Márcia, alguém achar que não tem acesso ao computador ou achar difícil, vai ter alguém para ajudar? Sim, nós temos várias organizações que nós estamos fazendo parceria e eles vão ter o que a gente chama de Dia do Censo. Esse Dia do Censo vai ter alguém disponível com um laptop, com um celular, e as pessoas podem ir levar sua cartinha, porque todas as casas vão receber uma cartinha a partir de 12 de março. Nessa cartinha vai ter um website e vai ter um número de identificação. E a pessoa vai para o website, coloca aquele número de identificação, o endereço vai aparecer automaticamente, termina de responder as perguntas. Então, a pessoa tem que ter essa cartinha para responder? Não necessariamente. Sim. Porque muitas vezes a pessoa perde a cartinha. Aí é só colocar, vai num desses, pode entrar no computador ou em um desses centros, nessas organizações que vão estar fazendo o Dia do Censo, coloca o seu endereço
e o próprio sistema vai encontrar o identificador. Ok, então através do endereço ou desse número Sim, de identificação. Ok, eu também vou aqui já em primeira mão dizer que a cidade de Summerville também vai se disponibilizar a ter um espaço com recenseadores para que possam ajudar você, se você precisar de auxílio, para responder as perguntas que venham também no nosso office, porque agora a Márcia já visitou o nosso novo office, alguns residentes já estiveram, né, trazendo o ar da graça ao nosso novo office, que fica na 42 da Cross Street, ali pertinho da East Summerville. Se você ainda não foi nos visitar, saiba que estamos lá para ajudá-lo não só no que diz respeito aos dados dos censos, mas de outras questões que você sabe que nós estamos sempre disponíveis para ajudá-los. Então, olha só, nesse caso, Márcia, eu sei que eles estão procurando, o censo tem procurado muita ajuda de pessoas que falam outras línguas para ajudar, para ser um recenseador. Se alguém pensou ou gostaria de ser um recenseador, o que ele deve fazer? Eu tenho boas notícias sobre isso. Nós acabamos de receber uma notícia de que o salário aumentou. Uau! Então vão ser $27,50 por hora. Por hora, mais 58 centavos por milha que a pessoa gastar no seu carro. O trabalho é maravilhoso. Eu já trabalhei como recenseadora 2 censos atrás. É bem divertido, você acaba conhecendo pessoas e é um trabalho flexível. A pessoa pode trabalhar o horário que ela quiser, o dia que quiser, não há um compromisso de determinadas horas, determinados dias na semana. Não, a pessoa é livre para trabalhar quando ela quiser, o mínimo de 10 horas por semana, o máximo de 40, e vai trabalhar na sua própria região onde mora. Quando a pessoa faz a inscrição, ela tem que colocar o seu zip code. Então, ela vai trabalhar naquele zip code onde ela colocou na inscrição. E para fazer a inscrição existe um website, que é o 2020census.gov/jobs, J-O-B-S, Olha, de trabalho, né? Eu vou colocar essa informação, Márcia, na nossa página do Facebook, Cidade de Summerville, e também no Instagram. Se você quiser mais informações, eu vou colocar para que essas pessoas possam, né, aplicar. Eu já tive 6 pessoas no meu office desde a semana passada que foram pedir ajuda, porque que bom, se eles forem, no caso, elegíveis e aprovados pelo censo, eles vão poder ajudar a contar as pessoas, né, que estão, no caso, pessoas que falam a língua portuguesa, que estiveram, mas podem ser pessoas que falem línguas diversas, não é isso? Sim. Então, olha, a gente já aumentou, porque já estava de bom tamanho o salário de 25 a hora. Então, agora ainda aumentou um pouco mais, que bom, né? Muita gente que já tem um trabalho, tem aplicado para esse trabalho, porque, na verdade, você pode, como você falou, é flexível, pode trabalhar fim de semana, não é isso? Sim, exatamente. E quem pode aplicar para esse trabalho, Márcia? Quais são os critérios? Olha, o único critério é que a pessoa tenha 18 anos de idade. Esse é o único critério realmente que o censo coloca. A pessoa vai no site, cria um profile, um perfil e faz a aplicação tudo online. Certo. A partir do final de janeiro, comecinho de fevereiro, nós vamos estar começando a chamar as pessoas que fizeram a aplicação. E pode ser que a pessoa seja chamada logo a princípio, porque nós temos várias etapas do censo, então a pessoa pode ser chamada imediatamente, agora no final de janeiro, começo de fevereiro, ou talvez em março ou começo de abril, dependendo da etapa que a pessoa é chamada para trabalhar. Ok, então vamos só recapitular que se você tem 18 anos, no caso, você deve ser um cidadão americano ou você pode aplicar se você tiver uma permissão de trabalho? A preferência sempre tem que ser dada para cidadãos, porque é um trabalho do governo. Sim. Então, a preferência é para veteranos, depois para cidadãos, e se não houver número de cidadãos suficientes, aí também essa vaga é aberta para aqueles que têm permissão de trabalho. Ok, então quando que eles começam a trabalhar? Aqueles que forem aprovados, você falou em algumas etapas, né? Em algumas etapas. Então, essa primeira etapa, as pessoas vão ser contactadas a partir da última semana deste mês de janeiro e começo de fevereiro. Há uma semana de treinamento. Essa semana de treinamento é paga também. E após o treinamento, já eles vão começar a dar os assignments, né? As tarefas para as pessoas começarem a cumprir. E isso vai até setembro, é isso? Vai até. Cada operação tem o seu prazo determinado. Todas as operações têm que terminar em setembro. Certo. Então, setembro é o prazo final. E quando nós vamos começar a ser contados? Então, a partir de 12 de março, cada casa vai receber uma cartinha. Certo. Então, observe, você
quando você receber uma cartinha, vai estar escrito census, Na né? verdade, não. Não? Esse é tricky. Isso é tricky. O envelope vai vir do US Department of Commerce. Então, É quando bom chegar... saber disso, viu, Márcia? Então, não vai estar escrito Exatamente. que é do censo. Isso eu também vou colocar online para você ter certeza se você está recebendo alguma coisa que é do censo, porque não vai vir diretamente, né? Exato. Tá, Então, o envelope vai estar ok. lá escrito US Department of Commerce e vai ser direcionado para o current resident, não vai ser para a pessoa que mora lá. Então tá, para o residente atual, que vai estar escrito current resident. Current resident. Então, não jogue fora quando você receber esse envelope, não jogue fora. E se tiver dúvida, né, Márcia, pode vir aqui, porque, gente, na minha sala, de vez em quando eu recebo pessoas com toda sorte de cartas que eles recebem, tem dúvida, será que é algo importante? Será que tem alguma coisa aqui que é um scam, que não é verdade? E eles trazem na minha sala. Então, se você tiver dúvida quando você receber algum documento dessa ordem, você pode vir falar comigo. Pode ligar, o nosso telefone é o 617-625-6600, o meu ramal é o 2123. Quando a gente não liga diretamente para você ou no mesmo dia, é porque o número de pessoas ligando tem sido grande. Embora agora a gente esteja com ajuda, estamos com a voluntária, a Kiki, que tem nos ajudado a receber as ligações e devolver para os residentes que ligam, mas ligue, não fique na dúvida. Então, se você receber algo que não menciona exatamente o seu nome, mas fala current resident, é porque você é o residente atual. E aí você pode abrir, nesse caso, a carta e tem um número, não é isso, de registro. Exato. A partir desse momento, ou você pode ir online e responder, ou você pode pedir ajuda. Que nesse caso nós vamos ter pessoas aqui na cidade de Somerville, mas como disse a Márcia, tem outras agências que também estão oferecendo ajuda, assistência, para que todos nós possamos responder as perguntas, não é isso? Sim, exatamente. A maioria das igrejas também já está sabendo, então você pode falar com o seu padre, o seu pastor, o seu líder religioso, que a maioria deles também já está sabendo o que deve ser feito. E, Márcia, existe algum tipo de identificação para pessoas que possam vir procurar você, para você saber que a pessoa de verdade trabalha para o censo e que não é alguém que está se fazendo passar por essa pessoa? Sim, as únicas pessoas que vão receber uma visita em casa são aqueles que não responderam online, pelo computador ou por telefone, ou por papel, porque o que vai acontecer também, Adriana, é que aqueles que não responderem online ou por telefone, a partir de 8 de abril vão receber o questionário de papel em casa. Ok. Em inglês. E a pessoa tem a opção também de preencher o questionário de papel, colocar no envelope que já é pré-pago e colocar no correio. Então, somente as casas que não fizerem isso que vão receber uma visita do recenseador. Então, se por acaso você já respondeu e alguém bater na sua porta, desconfie. Ok, mas se eu não tiver respondido e alguém bater na minha porta, qual é o tipo de identificação? Eu estou vendo que você tem uma identificação com você. É algo semelhante? É semelhante. O recenseador vai ter uma badge como essa, com o nome dele. Certo. E o que você pode fazer é pegar o nome dessa pessoa e ir no nosso website, 2020census.gov, e tem lá como encontrar o nome de cada recenseador. A pessoa pode clicar ali na procura, colocar o nome do recenseador e descobrir se é uma pessoa que realmente trabalha para o censo. Ok, mas ele só vai bater na sua porta caso você não responda. Então, nesse caso, se você respondeu e alguém bater na sua porta, você não precisa nem abrir. Exato. Não é isso? Ok, então isso é bem importante, porque algumas pessoas ficam, né, com receio ou estão equivocadas, não sabem se abre, se não abre. Então, nesse caso, o ideal é que a pessoa responda antes, né, Márcia? Porque aí não tem dúvida nenhuma. Então, agora há uma pergunta. A gente fala, vamos contar todos os residentes, pessoas que moram, né, assim, moram em Somerville, mas quem está no hospital ou as pessoas que estão na rua, eles vão ser contados? Também vão. Nós temos várias etapas, várias fases de contagem. E as pessoas que estão em hospitais, prisões, dormitórios de faculdade, nós consideramos como group quarters. E é uma contagem que é feita à parte dessa contagem regular dos envelopinhos que vão nas casas. Para os group quarters, nós temos recenseadores que vão a essas instituições onde moram várias pessoas e eles fazem ali a contagem diretamente. E os homeless, as pessoas que não têm moradia, esses também são contados. No dia 31 de março, à noite, nós temos também equipes que saem
nos locais que já foram nos apresentados como locais onde essas pessoas sem moradia dormem, e ali elas são contadas. Ninguém vai perturbar aquelas pessoas, não. Ninguém vai fazer nenhuma pergunta para elas, vai ser uma contagem visual. Ok. Mas todos serão contados. Márcia, vamos só, por favor, repetir, é importante que as pessoas saibam quais são os tipos de benefícios que as cidades recebem. Eu entendo que elas recebem, né, um valor financeiro, mas o tipo de benefício que eles podem repassar para os residentes da cidade. A gente falou nas escolas, o que mais que a gente sabe que os imigrantes têm acesso a esses serviços, não é? Sim, Mesmo sim. as pessoas indocumentadas, a gente tem acesso ao plano de saúde, a gente tem acesso à escola, a boas estradas, né? Tem mais alguma coisa que você acha que a gente poderia compartilhar aqui com a nossa comunidade? Sim, todos os serviços básicos são baseados nos números do censo. As escolas, eu acho que é o principal, porque as escolas... o número do censo vai definir quantos professores vão ser necessários, quantos distritos escolares vão ser necessários. Então, se há uma contagem menor de crianças, vai acontecer o quê? Salas superlotadas. Outros serviços, todos os serviços públicos, para aqueles que usam Section 8, Food Stamps, o próprio Wiki, que a maioria dos brasileiros usa, Wiki, Head Start. Todos esses serviços precisam de uma contagem exata do censo para receber verbas para acontecer. Então, gente, olha só o que a Márcia está colocando. Esses são serviços que nós já conhecemos, que nós já utilizamos, nos sentimos satisfeitos porque temos acesso a esses serviços. Então, vamos contribuir. Porque eu acredito que há 10 anos atrás nós não tivemos uma participação efetiva, né, Márcia? E por isso perdemos fundos que poderiam ter sido designados para essas famílias. Mas a gente pode fazer diferente. E pensa bem, se você pode contribuir para que mais pessoas tenham um benefício, isso inclui a você mesmo, a sua família, os seus amigos e pessoas que nós nem conhecemos, mas que terão acesso a esses benefícios, por que não participar? Não é? De outra forma estaremos invisíveis, né, Márcia? E eu acho que ninguém aqui quer ser invisível. Então, repetindo, os dados são confidenciais, você não precisa se preocupar. Se alguém disser para você, não, se você der seu endereço e falar quem você não tem documentos e pode estar correndo risco, isso não é verdade. Os dados realmente são confidenciais, o único interesse, né, em relação a essa pesquisa é para que a gente possa realmente direcionar, né, no caso o governo possa direcionar esses fundos para as cidades. Estou certa, Márcia? É verdade, isso é tão sério que todo funcionário do censo faz um juramento pela vida inteira. Que se alguma vez divulgar qualquer informação confidencial, nós somos sujeitos à pena de $250 mil e até 5 anos de prisão. Então é levado muito a sério. E vocês sabem que aqui no país as coisas são levadas bem a sério. Então, vamos ver se a gente participa e mais, vamos ver se a gente consegue recrutar pessoas, familiares, né, pessoas que pensam que, não, eu estou na casa dessa pessoa só por um tempo, de um amigo. Não, você deve ser contado. E a gente sabe, né, Márcia, quando os imigrantes aqui chegam, eles são tão bem recebidos, os filhos podem participar das escolas, né, assim, logo que chegam. A gente conta com uma sorte imensa. Você falou do Wiki, é verdade, né? Essas crianças têm leite, todo tipo de apoio desde o início, contam com roupas, eles estão bem servidos e nós temos alguns programas nas escolas, né, que atendem as famílias, e todos esses programas são, né, eles recebem fundos de algo como o censo, né, como fruto de uma pesquisa como essa. Então, a partir dessa pesquisa é que fica decidido quanto será designado para quem a idade é importante, né? Eu vou falar também bastante aqui com as pessoas que estão na melhor idade, que eu tenho um prazer grande de conhecer e conversar e trabalhar, para que você seja contado também. Vou chegar aí pertinho, vou ter certeza que os nossos falantes da língua portuguesa aqui das cidades, né, vizinhas, vão ser contados, porque a gente sente muita vontade de poder ajudar mais com aulas de inglês, não é, Márcia? A gente poderia ter um número maior de aulas sendo oferecidas se a gente tiver mais fundos nesse sentido. Exatamente. Não é? Você sente algo diferente, porque você já trabalha há quanto tempo com o censo? Olha, esse é o meu
terceiro decênio. Olha só. Esse é o terceiro decênio. Eu comecei a trabalhar para o censo, na verdade, porque eu sentia a necessidade de educar a nossa população, fazer alguma coisa para ajudar a nossa população, porque a princípio eu lembro no começo o medo que as pessoas tinham de que essa informação ia para a imigração. Era uma desinformação muito grande. E eu realmente comecei a trabalhar para o censo porque eu sentia essa necessidade de educar a nossa população no sentido deles terem as informações corretas para basear suas decisões e não em medos infundados. Isso. Então, você acha que esse ano você está sentindo assim mais disponibilidade das pessoas de participar? Sim, sim. Hoje eu vejo um quadro bem diferente do que a gente teve anos atrás. As pessoas bem motivadas, bem interessadas, porque já estão entendendo a importância do censo. Que bom. Então, olha, na nossa página da cidade de Summerville, no Facebook e no Instagram, a gente vai falar tanto do processo do censo em si, como também se você quiser ser um recenseador. Então, ainda dá tempo, né? Sim. Isso, Márcia? Se você conhecer alguém que já tenha um filho, uma filha na idade de acima de 18 anos, né? Que queira participar, ou se você já trabalha, mas tem um tempo livre e queira participar, qualquer dúvida, a nossa página vai estar esclarecendo e nós estamos disponíveis também para ajudá-lo. Mas vamos, assim, ajudar todos juntos, vamos contribuir para que os falantes da língua portuguesa sejam todos contados e a gente tenha mais recursos para todo mundo que aqui está. Não é isso? Certo. Márcia, tem algo que você queira dizer diretamente para a nossa comunidade, com base em tudo que você já viveu? Você já está aqui há 30 anos, né? 25 anos. 25? 25 então, anos. E já trabalhou em 3 censos, não é Sim. isso? Então, que você queira falar para essa comunidade, encorajar. Você já falou muita coisa importante, mas tem algo que você queira deixar como um recado? Eu creio que o mais importante é, se você quiser fazer parte desse país, fazer parte de uma nova sociedade que muita gente chegou aqui há muito tempo, mas tem muita gente que está chegando agora. A gente sabe que tem muita gente chegando recentemente. A melhor forma de se enquadrar, de se encaixar, de fazer parte dessa sociedade é participando do censo. Esse é um ótimo primeiro passo de fazer o seu dever cívico, porque, como a Adriana falou, não é a respeito só de uma pessoa, da minha família, mas é de toda uma comunidade. A nossa participação vai influenciar e vai beneficiar toda uma comunidade. Ok, só recapitulando, a partir de que dia que as pessoas podem começar, quando receberem a carta, não é isso? Que elas podem começar a responder? Isso, a partir de 12 de março as cartas vão ser enviadas. Então, assim que você receber a cartinha, abra a cartinha, vá no computador, responda ou ligue. E esse número vai ser diretamente em português, não é aqueles números que você liga e disca 1 para espanhol, disca 2 para português, não. É um número exclusivo para a língua portuguesa. Ok, então, como eu já falei, vamos disponibilizar todas essas informações nas nossas páginas. Se você quiser compartilhar, ótimo, porque quando um compartilha, 2, 3, quando nós vamos ver, já temos 6.000 pessoas envolvidas. E vamos todos juntos, agora assim, a gente vai disponibilizar as informações corretas. Nada de rumores, nada de boatos. Se você tiver alguma dúvida, nos procure, venha pessoalmente, tome um café conosco, telefone, mande um e-mail, uma mensagem pelo Facebook, a gente sempre responde. Não é isso? Eu quero agradecer a Márcia, esse empenho que ela vem tendo há tantos anos. Ela chegou aqui até nós para ter certeza de que aqui na cidade estava tudo correndo bem. Ela está sempre disponível para tirar qualquer dúvida nossa. Inclusive, vamos ter esse programa em outras línguas, graças à ajuda dela. E eu vou contar com você para ser contado, com você para estar fazendo parte dessa grande revolução, eu diria, né? Em prol de um país cada vez melhor. Então, muito obrigada, Márcia, por tudo. Obrigada a você por me ter aqui. Que é isso. E nós vamos estar, então, juntos, tá bem? Nessa nova etapa do censo. Muito bom. Tá? Obrigada.